a nossa casa, a nossa família. Eu gostaria de saber se tem alguém pela primeira vez. Só levanta a mão. Um rapaz visitando, mais alguém? Eu sei que não. Seja muito bem-vindo aqui, irmão, na nossa casa, na nossa família. A gente sempre fala, nós não somos apenas igreja, somos família. Porque o nosso papel aqui é direcionar todo mundo para Jesus Cristo. Porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Americana Ressurreição, uma família. É muito bem-vindo aqui na nossa casa, na nossa família. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Pedro, sou pastor aqui na Igreja Anglicana. É um prazer estar aqui com você hoje, nessa noite. E o tema da mensagem que a gente vai ministrar hoje, nessa noite, é alegria fora do carnaval. Alegria fora do carnaval. Porque nesse período é muito comum as pessoas procurarem a alegria do carnaval. Então, não, eu vou para o carnaval, eu vou para fazer tal coisa, porque lá eu vou encontrar a alegria. E a gente vai entender um pouco melhor sobre aquilo que Deus quer nos ministrar. Eu convido você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 até o 13. Filipenses 4. Filipenses que é conhecida como a carta da alegria. E por incrível que pareça, é uma carta que foi escrita por Paulo no momento talvez no pior momento da vida dele, no momento que ele estava preso, no momento que ele estava para ser morto. Foi que ele escreve essa que foi provavelmente a sua última carta a ser escrita. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, vai estar aqui na tela, na versão que eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Antes da gente continuar, tem algo interessante aqui, que essa mensagem que Paulo escreve, essa palavra alegrem-se, ela está no imperativo, é uma ordem. Então Paulo, Deus está dizendo para mim e para você que a alegria, ela é algo que eu e você, nós precisamos decidir estar alegres ou não. Então, a gente quando começa a ler essa passagem, a gente entende que a alegria, ela independe daquilo que eu estou vivenciando hoje. Por mais difícil que possa estar sendo a sua vida, talvez você está enfrentando um momento de luto, de dor, de dificuldade, talvez está enfrentando um momento difícil na sua família, mas a palavra do Senhor diz que eu e você, nós precisamos nos alegrar. E sabe quando ele diz quando é que a gente precisa se alegrar? Sempre. Ele não diz que é só nos momentos bons. Ele não diz que você vai ficar alegre quando isso acontecer. Não, ele diz você precisa decidir se alegrar sempre. Sempre. E a alegria, ela não está condicionada a coisas, a lugares ou a momentos. Ele diz que ela está condicionada apenas a uma coisa. Ele diz: alegrem-se no Senhor. É o único lugar que eu e você, nós podemos ficar perfeitamente alegres, é no Senhor. É apenas nele. E a palavra continua dizendo que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Veja que coisa interessante. Ele diz assim: olhe, vocês têm que ser amáveis em tudo que vocês fazem. Será que eu e você, a gente está sendo amável naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está falando? Como é que você fala com as pessoas? Como é que você fala com sua esposa? Tem homem que é um cavalo batizado e acha que para ser homem precisa ser grosso e ignorante sempre com sua esposa. Porque ele aprendeu assim, talvez com o seu pai, e ele continua fazendo assim. Mas a Bíblia fala que eu e você, nós precisamos ser amáveis em tudo que nós fazemos sempre. O versículo 6 diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Aí vem algo que pega a nossa vida. Ele diz: olha, vocês não precisam ficar preocupados. Vocês não precisam ficar ansiosos.
Vocês não precisam ficar desesperados. E talvez você chegou assim hoje nessa noite. Talvez você chegou ansioso e ansiosa. Talvez você chegou preocupado, porque alguma coisa não aconteceu da forma que você queria. Porque aquilo que você planejou não aconteceu. Porque aquilo que você desejava não foi feito. E você chegou aqui preocupado, estressado, ansioso. Mas Deus, Ele fala, ao invés disso, ao invés de você ficar preocupado, ansioso, estressado, aperreado, ao invés disso, o que é que você faz? Orem a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então você percebe que para que eu e você não viva uma vida ansiosa, a gente precisa pedir a Deus aquilo que você deseja. Não tem problema nenhum você pedir algo a Deus, pode pedir a Ele. Mas também você precisa ter um coração grato por tudo que Ele já lhe deu. Porque esse é o problema da cobiça. É porque a gente só deseja aquilo que a gente não tem. Então você não está contente com o telefone que você tem hoje, porque ele está lento, ele está travando, e você quer igual a da irmã ou do irmão, mas você não é grato por aquilo que você tem. E é por isso que você fica ansioso, sempre querendo outras coisas, desejando outras coisas. Ah, pastor, mas se eu tivesse tal coisa, eu seria mais feliz. Se eu tivesse tal carro, eu seria mais alegre. Se eu tivesse uma casa própria, eu estava resolvido. E se você vive com essa mentalidade de ingratidão, você nunca vai conseguir ser plenamente alegre. E o versículo continua dizendo, então esse então é uma condicional, eu preciso fazer algumas coisas antes, para que então alguma coisa aconteça. E a Bíblia diz assim, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Então veja que coisa extraordinária. Deus está dizendo que existe uma paz que excede o nosso entendimento, mas você só vai experimentar essa paz se você orar a Deus pedindo o que você quer, mas também ser grato por tudo aquilo que Ele já te deu. E você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar preocupado, você precisa decidir ser alegre no Senhor. Você precisa entender que a sua alegria está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele o foco da nossa alegria, Ele é o centro da nossa alegria. Então, eu e você só vai experimentar essa paz quando a gente fizer algumas coisas. E Ele diz que essa paz que excede todo entendimento, ela guardará o nosso coração e a sua mente em Cristo Jesus. É isso que eu e você nós precisamos fazer com a nossa mente, porque a nossa mente é o ambiente de pior batalha da nossa vida. Você está aí agora e sua mente está lutando contra você, para você prestar atenção. A sua mente está pensando em várias outras coisas que você vai ter que fazer quando sair da igreja, o que é que você vai ter que resolver amanhã, a comida que você vai ter que fazer, o dinheiro que você precisa para pagar as contas. Você está pensando em várias coisas. A sua mente está lutando para você ficar acessando, talvez, a sua rede social, vendo feed, vendo um monte de coisa, e a sua mente está lutando contra você. E é por isso que a gente não tem paz. Porque a gente vive essa vida preocupada, essa vida ansiosa. Mas a Bíblia fala que se eu decidir ficar alegre em Deus, se eu orar a Deus pedindo aquilo que eu preciso, o que eu desejo, se eu agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele me deu, essa paz vai encher o meu coração, e não só o meu coração, mas vai encher a minha mente também, porque Cristo Jesus, Ele é o centro da nossa alegria. E o versículo 8 continua dizendo, por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Como eu me alegro no
Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Então isso é outra chave que Deus libera e fala ao nosso coração. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver satisfeito com o que ele tem. E talvez é isso que está faltando para eu e você. Viver uma vida menos ansiosa, é ficar satisfeito com o que a gente tem hoje. E ele diz, no versículo 12, eu sei viver na necessidade e também eu sei na fartura, porque eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Então Paulo está dizendo, olha, eu sou satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu já passei necessidade. Eu já tive momento de fartura. Eu já tive momento bom ganhando dinheiro. Eu já tive liso, quebrado, devendo a todo mundo. Então eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque ele teve um novo entendimento. E ele diz, porque eu posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Aleluia. Glória a Deus. Essas são as palavras da salvação e por ela me dá graças a Deus. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por mais uma oportunidade, Pai, de estar aqui hoje na Tua casa para ouvir Tua voz, Senhor Deus. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que essa semente, ela abra o nosso coração, ela abra o nosso entendimento, que ela possa crescer e frutificar para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Pai, que toda a distração, tudo aquilo que está tentando roubar a nossa atenção, caia por terra agora no nome de Jesus. E que cada pessoa aqui possa focar naquilo que o Teu Espírito Santo deseja ministrar nessa noite, Pai. Senhor Deus, que eu não te atrapalhe em nada hoje, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para o Teu povo, mas que o que está no meu coração e fala da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó, Xamim, Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus, amém, amém, amém. O tema da mensagem é alegria fora do carnaval. E eu pergunto a você, o que é que te alegra? Para pensar, o que é que deixa você alegre? Talvez você pensando em fazer, pastor, o que me alegra é receber o salário. Quando o salário cai na minha conta, me dá uma alegria, pastor, que é tão bom. Mas você percebe que essa alegria ela é tão passageira, porque na maioria das vezes, quando ele já cai, ele já vai embora, e quase não fica nada, ou não fica nada. Então é uma alegria passageira, você fica feliz, que você sabe que amanhã você vai receber o salário, quem é servidor do Estado vai receber amanhã, mas eu sei que amanhã eu já estou devendo, vai cair, já vou ficar devendo, porque essa alegria é uma alegria passageira. Mas talvez o que você vai dizer, pastor, mas o que me alegra, sabe o que é? Sair para comer. Eita, que bênção! Quando eu vou sair para comer, quando alguém me chama para comer sushi, eu fico muito alegre. Dá uma alegria no coração. Mas depois que a gente vai e come, e talvez quando você come demais, você fica cheio, já bate aquele arrependimento de, meu Deus, comi demais. Ou, meu Deus, eu gastei demais hoje, gastei mais do que eu podia, misericórdia. Você percebe que tudo isso também é uma alegria passageira? Talvez o que te alegra, você pode dizer, pastor, o que me alegra é quando eu vejo o meu time fazer um gol. Porque é escasso, né? O Santos fazer gol é escasso. Então, às vezes a pessoa vê lá, eita, fez um gol, dinheiro, porque joga de dinheiro, né? Então, eu fiquei feliz, mas é temporário, é passageiro, a gente sabe que vai acabar. Então, o que é que alegra você? Então, pode existir muitas razões para te alegrar, mas essas razões, elas são coisas passageiras, elas passam rápido, e esse período que a gente está se aproximando, é um período de falsa alegria, é um período que pessoas buscam alegria no lugar errado, é uma alegria que se transforma em cinzas, literalmente. E o que a gente quer falar hoje, nessa noite, é sobre algo consistente, algo duradouro. E é por isso que essa carta de Paulo, ela é tão importante, mesmo sendo escrita no momento de mais dificuldade da vida desse cara. Eu não sei o que é que você está passando, irmão, mas saiba que provavelmente Paulo passou coisas piores. Irmão, volta o próximo versículo, volta o próximo slide.
de 2 Coríntios. É incrível que nesse versículo que a gente vai ler, fala algumas coisas que Paulo enfrentou. Ele passou por tudo, irmão. Ele passou necessidade, ele passou fome, ele foi acusado injustamente do que não fez, ele foi expulso de cidade, ele apanhou dos irmãos, ele foi preso, passou nudez, passou perigo, passou naufrágio. Esse cara sofreu muito. Veja o que a Bíblia fala, ele diz assim: eu ainda mais, eu trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, eu fui açoitado severamente mais vezes, fui exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, ou seja, dos irmãos da igreja dele, da galera do convívio dele, levou ele para apanhar, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Passa aí, não tem mais versículo, tem mais aí? Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo no rio, perigo de assaltante, perigo de compatriota, perigo de gentil, na cidade, no deserto, no mar, dos falsos irmãos. Eita, isso aí na igreja às vezes tem muito, né? A galera que diz que quer o seu bem, mas na verdade quer derrubar. Paulo passou por tudo isso, irmão. Você que foi ofendido na igreja, ó, pastor, fui ofendido na igreja. Paulo passou por tudo isso. Ele diz, ó, mas eu trabalhei arduamente, muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, misericórdia. O que é que esse cara passou, meu irmão? Não está no gibi da história dele. Talvez você está passando por coisa difícil na sua vida. Talvez você está passando por muitos problemas, muitas tempestades, muitas provações. Mas sabe por que Paulo enfrentou isso e ele não ficava preocupado? Porque ele sabia que a alegria dele não dependia daquilo que ele estava enfrentando, não dependia de circunstâncias. A única coisa que Paulo queria era cumprir com o chamado dele. Ele falou: o que eu quero é só cumprir com o meu chamado. Eu só quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Entenda, vai ter muita coisa que vai se levantar para tirar você do seu foco. Vai se levantar muita coisa, e às vezes vão ser coisas que não necessariamente são pecado, mas ela vai se levantar para distrair você. Vai ter muita distração, que não é pecado, vai ter muita série, Netflix, muita coisa que você vai querer assistir para roubar você do seu foco, vai passar dificuldade, vai ter dor, sofrimento, ofensa, diversão, tudo isso para roubar o seu foco. E a gente está chegando num período, irmãos, um período que tem mais afastado pessoas do caminho de Deus, que é o carnaval, onde muitas pessoas acham que é apenas uma festa cultural. Muitas pessoas acham que é uma festa que não tem problema nenhum. E infelizmente muitas pessoas, em nome de não tem problema, é só cultural, estão levando as suas crianças para esse caminho. Gente, eu não estou julgando não, mas hoje quando eu estava vindo agora para a igreja, no caminho, um blocozinho de escola de criancinha. As criancinhas lá, tudo bonitinho. É linda as criancinhas. Elas não sabem o que estão fazendo. E eu sei que você que é pai, que é mãe, você vai dizer: mas pastor, é tão inocente, não tem problema nenhum, é só para elas se divertirem, para elas se alegrarem. E às vezes a gente fica com o coração mole, porque na escola, como a escola faz essas festinhas e as outras crianças participam, e você que é criança vai dizer: eu vou deixar ele participar, pastor, só para ele não ficar triste, porque ele não entende muito, ele deixa ele ir, besteira. Mas o problema é que a Bíblia fala que ensina o caminho em que os seus filhos devem andar, que mesmo depois de adulto, eles não vão se desviar dele. E o problema é que você levando o seu filho para o carnaval, ele pequenininho, e ele achando aquilo normal, ele vai crescer, ele vai continuar achando aquilo bom, legal e normal. E depois lá na frente, quando ele estiver embriagado, bebendo, se prostituindo no carnaval, não reclame, porque você levou quando era pequeno, você estava ensinando a eles quando era pequeno. Ah, pastor, mas não tem maldade dentro das crianças, mas você está ensinando eles, você está mostrando que isso não tem problema, e aí você vai ensinando a ela, infelizmente, o carnaval, no latim, que significa carnevale, que é a festa da carne, a festa da depravação, a festa de você ir para a bagaceira. O carnaval só é isso. E o problema é que existe o lado espiritual por trás do carnaval. Eu não sei se você sabe,
Mas aí que existe, acho que é hoje que sai o Homem da Meia-Noite. E o carnaval diz que ele tem a chave da folia, da alegria, a chave do carnaval. Não sei se você sabe, mas a réplica original do Homem da Meia-Noite, ela fica guardada, ninguém vê, fica guardada dentro de uma casa, só fica à mostra outras réplicas, a original fica guardada. E nos últimos 6 meses que antecedem o carnaval, eles pegam uma criança de 7 anos, eles escolhem e fica dando banho de cachaça nela uma vez por semana, fazendo um ritual para o Homem da Meia-Noite, só para abrir. E aí você vê na mídia dizendo que existe algo espiritual no Homem da Meia-Noite. Existe uma ação demoníaca acontecendo ali, e a gente achando isso tudo normal. Carnaval onde pessoas que são extremamente tímidas, mas você vai ver no carnaval, é outra pessoa, diz toda diferente. Botou uma máscara, ela se transforma. Pessoas deprimidas que vão buscar encher a cara para cair na folia. Pessoas depressivas que vão buscar alegrias vazias na tentativa inútil de se alegrar. Mas que quando chega a quarta-feira de cinza, quarta-feira ingrata, os problemas vão continuar lá, as dificuldades vão estar lá, as dívidas, o fim de relacionamento, as doenças que adquiriu, as gravidezes indesejadas, destruição total. É isso que o carnaval proporciona para quem vai para essas coisas. Mas eu quero trazer para mim e para você que existe uma alegria que dispensa tudo isso. É a alegria de quem decide viver em Deus. Essa alegria que Paulo fala, que ele vive alegre, independente de qualquer circunstância. Eu sei que você está passando dificuldade, eu sei que você tem problema, eu sei que tem coisas acontecendo na sua vida, porque a gente não está imune a isso. E Jesus falou que isso iria acontecer para mim e para você. Mas existe uma alegria que ela independe de qualquer coisa, uma alegria que não está sujeita a sensações. Gente, fuja de sensação. Ah, pastor, eu gosto de sentir isso, eu não estou sentindo aquilo, eu gosto de sentir. Sensação é enganoso. A gente não vive pelo que sente ou pelo que vê, a gente vive pelo que crê. 2 Coríntios 4,18 diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, ei, eu estou focando não naquilo que eu estou vendo, eu não estou focando naquilo que eu estou sentindo, eu estou focando naquilo que eu acredito, naquilo que eu confio, naquilo que eu creio, porque isso é eterno. Pastor, eu quero trazer alguns motivos que vai mostrar quando você vai ser plenamente alegre. Sabe quando eu e você nós seremos alegres? Quando, em primeiro lugar, quando eu tenho confiança em Deus. Confiança, gente, ela só é criada através de relacionamento. Você percebe que quando você começa a namorar com uma pessoa, você começa a namorar para gerar confiança, você começa a ter intimidade com ela para gerar confiança, para você ver se você vai casar com aquela pessoa ou não. Porque a confiança, ela só é construída a partir de relacionamento. Não tem como você confiar em alguém se você não se relaciona verdadeiramente com ela. Então, como é que você vai confiar em Deus se você não se relaciona com Ele? Se você só se relaciona com Deus, sabe quando? Dia de quinta e de domingo, quando você vem para o culto. Seu relacionamento com Deus é esse, é na quinta-feira e no domingo. Isso é muito pouco, gente. Deus, Ele quer um relacionamento verdadeiro, um relacionamento íntimo comigo e com você. Ele quer se relacionar profundamente. E o relacionamento e a confiança em Deus, ela independe daquilo que você está sentindo, ela independe das sensações. Porque nós somos movidos por fé e não por sensação. E talvez você está sentindo que você não está bem. Você está dizendo, pastor, eu não estou bem. Eu estou sentindo que eu estou frio na fé. Eu estou sentindo que não vai acontecer. Eu estou sentindo. Não!
A gente não se move por o que a gente sente, a gente se move por fé. A Bíblia fala que Deus, Ele é o nosso Pai. E se Ele é o seu Pai, Ele quer o seu bem. Porque a Bíblia fala que vocês que são maus, sabem dar boas dádivas ao seu filho. Imagina Deus, o nosso Pai, não dará coisas melhores àqueles que pedirem. Entenda, Deus está dizendo, o melhor pai que você pode ter tido aqui na terra. Seu pai pode ser um cara topado. Deus está dizendo que você é mau. Mesmo que você seja um pai extraordinário, Ele está dizendo que você é mau. Mas Ele está dizendo que você dá boas coisas para o seu filho. Ele, mesmo vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas, boas coisas. Imagina o seu pai, imagina Deus. O que é que Ele não vai te dar? Então, se Deus é o seu pai, você não precisa se mover pelo que sente, mas sim pelaquilo que você acredita, porque Deus, Ele quer o seu bem, porque Deus, Ele prometeu que estaria cuidando de você. Lá em 1 Pedro 5,7 Ele diz, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Então Deus está dizendo que Ele está cuidando de vocês. Então você não precisa se preocupar. Ele disse que Ele é o nosso pastor, e você não vai sentir falta de nada. Nada. Aquilo que você precisa, você tem. Deus está te dando. E é por isso que o versículo 6, pode passar, irmão, de Filipenses 4, ele diz assim, ó, não vivam preocupados com coisa alguma. Isso vai de contramão a tudo que o mundo nos ensina. Uma vida preocupada, uma vida ansiosa, uma vida que a gente tem que pensar em mil coisas. A Bíblia diz, ei, não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés disso, orem a Deus. Orem pedindo a Deus aquilo que vocês precisam. Agradeçam a Ele. Então, vocês experimentarão a paz de Deus. E tudo isso, quando você faz, é isso que corrobora para você viver uma vida verdadeiramente alegre. Não é a sua sensação, porque provavelmente está com sensação que você vai perder alguma coisa. Talvez você vai perder algo que você investiu, vai perder um relacionamento, você vai perder alguma coisa, você vai romper, vai quebrar, vai adoecer, não vai pagar as contas, não vai dar certo. Escute, você não pode ser controlado por suas sensações. Você é quem deve controlar elas. Você não pode ser controlado por aquilo que você está sentindo. Você é que deve controlar elas. Aquilo que a gente sempre fala, a gente não tem como controlar que pensamentos de ansiedade cheguem na nossa mente. Mas a gente pode decidir o que vai fazer quando esses pensamentos chegarem. Se você vai ser controlado ou se você é controlado. Porque a ansiedade, até certo ponto, ela é natural, ela é normal, ela é salutar, até certo ponto. Então, quando você vai fazer uma prova de um concurso no outro dia, você vai ficar ansioso no dia anterior, é normal. Mas se aquilo trava você e faz com que você desista de fazer uma prova, isso começou a ser danoso. E é isso que a Bíblia está nos orientando. Porque as escolhas que você faz hoje é que vai definir aonde você vai estar amanhã. Então, muito cuidado com aquilo que você está sentindo, irmão. Eu acho muito interessante a história lá que passa de Esaú e de Jacó. A Bíblia fala lá em Gênesis 25, depois você lê, não vai estar aí na tela, mas fala que Esaú, ele chega um momento que ele estava com tanta fome quando ele volta, que ele vê o seu irmão preparando um prato de lentilha, um prato de comida, e ele diz que ele estava com tanta fome que ele iria morrer. Será que ele ia morrer mesmo? Não. É porque o ser humano, ele vive por aquilo que ele sente, e a gente é exagerado. Muitas vezes você vai ver o seu filho dizendo, mãinha, estou morrendo de fome. Não diz que está morrendo, mas vai morrer mesmo? Não vai. Esaú estava morrendo? Não. Mas ele deixou o quê? Que a sensação controlasse a vida dele. E Jacó, aproveitando aquele momento, diz, ó, eu dou esse prato de comida, eu só quero a sua primogenitura. Eu só quero o seu direito de filho primogênito. E ele fez, poxa, me dá um prato de comida.
comida, para que eu quero primogenitura se eu vou morrer sem comer? Me dá isso para cá. Então, primeira coisa, muito cuidado quando você estiver com fome, muito cuidado no momento de carência. Uma coisa, eu não sei se você já fez, mas se fez, não faça de novo. Fazer feira com fome. Se você for fazer uma feira no mercado com fome, você vai comprar coisas que você não precisaria comprar. Por quê? Porque você está com fome. Porque você está na escassez e você acha que você precisa de coisas que você não precisa. Assim é trazendo para a nossa vida espiritual também. Muito cuidado quando você estiver com fome e carências. Porque você vai estar mais sujeito a fazer escolhas erradas. Você vai trocar coisas eternas por coisas passageiras, coisas que só te satisfazem naquele momento, mas depois não resolve mais. Por quê? Esaú comeu ali, mas tenho certeza que depois de 3, 4 horas ele estava com fome de novo. Porque eu fico com fome depois de 3 horas. Então ele estava com fome. Não resolveu a bronca dele. Mas ele perdeu algo que era eterno, que era o direito à primogenitura dele. Ele perdeu a bênção de Deus por uma escolha temporária. E talvez é isso que você tem feito. Você não está se preocupando com as consequências da sua escolha. Você não se preocupa quando você vai adulterar com o mal que você vai trazer para a sua família. Você, eu preciso de um prazer agora. Vou procurar fora um casamento prazer. Mas você vai estar destruindo a sua família. Você não está preocupado com as consequências que vão vir. Você está preocupado, talvez, alimentando o seu vício. Eu não sei qual é ele, porque esse vício diz que traz um prazer temporário. E você vai lá e acessa. Você vai lá e compra. Já parou para perceber que quando você está estressada, aperreada, com um problema, você tende a buscar refúgio nos seus prazeres? Então, tem muita gente que quando está estressada, magoada, triste ou aperreada, vai na comida procurar o prazer. Ou vai no shopping fazer compra e gastar tudo que não pode. Ou vai na pornografia buscar um prazer temporário para suprir aquela carência momentânea que ela está sentindo. Então, muito cuidado com essas sensações, com essa busca por prazer temporário. Tem muita gente perdendo a bênção de Deus, destruindo os planos de Deus por coisas temporárias. A tal ponto que lá em Hebreus fala, diz assim: não seja profano como Esaú, que trocou a sua primogenitura ou a sua bênção por um prato de lentilha. Veja, ele trocou apenas algo que ele nem via, um direito de primogenitura, que é algo subjetivo, ele não estava vendo, ele estava vendo era um prato de comida, e ele foi lá e comeu. E a Bíblia está chamando ele de profano, porque ele comeu um prato de comida. E muitas vezes é isso que eu e você está fazendo. A gente está trocando algo que você não está vendo, que é a bênção de Deus, que é as promessas de Deus. Você não está vendo, não está enxergando, por algo que você está vendo agora e está querendo. Dinheiro, pornografia, sexo fora do casamento, sexo antes do casamento. Não sei. Muito cuidado com isso. Se você é filho de Deus, fuja disso em nome de Jesus. Fuja disso, porque a sua alegria está em Jesus. A sua alegria, ela vai acima de sensações, ela vai além das circunstâncias, ela vai além dos prazeres temporários. A sua alegria, ela está em Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu sou alegre quando, pastor? Eu sou alegre quando eu confio em Deus, mas em segundo lugar, eu sou alegre quando eu tenho na minha mente o propósito de Deus. Gente, a pior coisa que tem é você viver sem um propósito. É você existir sem ter um propósito de vida. Tem uma frase de um autor conhecido que é Miles Monroe, que diz assim: eu acredito que a maior tragédia da vida não é morrer, mas a grande tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. A pior tragédia da vida, irmão, não é morrer, mas a pior tragédia é você viver sem um propósito. É você
sabe o que você faz? É viver essa rotina eterna, enfadonha e cansada. E talvez você está vivendo essa rotina, talvez você está acordando todo dia para comer e trabalhar, chegar de noite cansada e cansado, dormir para trabalhar de novo. Isso se repete todo dia. Você vai lá, acordar, trabalhar, voltar, dormir, trabalhar. Não foi para isso que Deus te criou. Não foi para isso que Deus te criou. Não foi para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para mostrar que existe um propósito dele sobre a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida, irmão. E a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. Por mais cansativo, mais cansado, mais enfadonho que você possa estar, quando você está dentro do propósito, você não fica cansado não. Eu estou acabado aqui, mas quando eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou a fazer, meu Deus, eu fico muito bem, mesmo que depois eu esteja acabado, chego em casa, eu capoto, mas eu cumpri o meu propósito. Foi para isso que Deus te trouxe aqui. O versículo 8 e 9 diz algo interessante. Paulo fala e diz assim, confiem, irmãos. Eu quero lhe dizer só mais uma coisa. Além de tudo aquilo que ele já tinha falado sobre alegrar-se no Senhor, além de você se contentar com o que você tem, de você pedir a Deus, de você viver essa vida alegre, porque a paz de Deus vai encher a sua vida, vai encher o seu coração e vai encher a sua mente. Ele diz, eu quero dizer só mais uma coisa. Ele diz, olha, vocês precisam se concentrar, vocês precisam focar em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Veja o que Paulo está dizendo, que Deus está falando comigo e com você, que eu e você a gente precisa focar naquilo que é verdadeiro, nobre, digno, aquilo que traz louvor para Deus. E eu desafio a você. Você vai encontrar alguma dessas coisas no carnaval? Será que você vai encontrar algo que é verdadeiro no carnaval? Não, não vai encontrar. Você vai encontrar algo que é digno de louvor lá no carnaval? Não vai. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você. Eu desafio a você que ainda assim vai para o carnaval. Chegue lá e procure. Veja se você consegue encontrar Deus em alguma das coisas que está acontecendo. Faça isso. Se você ainda vai, faça isso no primeiro dia que você for. Você diz, eu vou procurar Deus aqui. Se eu achar, eu vou ficar. Procure em alguma das coisas. Procure nas bebedeiras que o povo está lá se embriagando. Procure nos caras beijando umas 20 mulheres só no mesmo bloco. As traições, os adultérios, as brigas, as drogas. Procure lá. Escute isso, o propósito de Deus não é gerar em nós, que somos filhos dele, apenas sensações prazerosas. Esse é o nosso grande engano. A gente acha que Deus quer apenas colocar uma sensação gostosinha no seu coração. Deus quer fazer um carinho apenas na sua cabecinha, para você ficar felizinho. E não é isso. Deus, ele quer que você seja parecido com Jesus. O interessante é que quando Jesus estava no último momento, no Getsemane, Jesus falou, olha, eu estou sentindo aqui uma dor mortal. Jesus estava sentindo alguma coisa. Eu estou sentindo aqui. O que eu estou sentindo é mortal, é algo tão ruim, é algo que está tão agoniante dentro de mim, que eu acho que eu vou morrer por isso. E essa sensação foi algo tão ruim, que Jesus estava transpirando sangue. Mas mesmo com essa sensação horrível dentro dele, ele faz, Pai, mas que seja feita a tua vontade. Se for possível, Pai, afasta esse caso, mas que a tua vontade prevaleça a minha. E talvez é isso que você está passando hoje. Você não está se sentindo muito bem. Você está sentindo algo que não é tão agradável. Você está pensando em desistir de algumas coisas. E Deus está dizendo, ei, eu trouxe aqui apenas para você cumprir com o meu propósito. Eu e você, nós precisamos dizer, ei Pai, seja feita a tua vontade. Ore a Ele, peça a Ele, fale para Ele, Deus, isso aqui não está bom, não está legal, está sendo ruim.
Mas sabe por que algumas coisas Ele permite? Porque existe um propósito maior por trás. Ele deixou Jesus sofrer, sentir aquela dor mortal, sangrar pela pele, porque existia um propósito eterno por trás. Deus, Ele queria resgatar eu e você, que nós nos afastamos, nos perdemos lá através do pecado. Existia um propósito, existe um propósito nessa dor, nessa dificuldade, nesse problema que você está enfrentando. Isso não é em vão, isso não é por acaso. Claro, tem muita coisa que você não precisaria passar, mas as suas escolhas colocaram você num lugar de sofrimento, de problema. Mas saiba que Deus está ensinando você, preparando você, amadurecendo você no meio dessa tempestade. Deus, Ele sempre traz um ensinamento para mim e para você, porque o propósito dEle é que eu e você sejam semelhantes a Jesus. Veja o que Romanos 8:29 diz. Passa aí, irmão. Diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. E Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então a Bíblia está dizendo que Deus, Ele separou, Ele escolheu você, mas Ele deseja que você, o final de tudo, o propósito de tudo que você está passando e enfrentando, é para que você se torne parecido com Jesus. Amém. É isso que Deus deseja, é isso que Deus quer para mim e para você. O maior erro de Jacó, de Esaú, não foi a trapaça de Jacó. A gente sempre quer atribuir o problema de Esaú a Jacó. Ah, mas foi Jacó que foi esperto, é Jacó que tomou a bênção, Jacó que enrolou ele. Não, foi ele mesmo que vendeu o seu direito por um prato de comida. Ele abriu mão dos seus direitos de filho por algo temporário, por algo passageiro. Não entregue o seu direito de filho, irmão, por coisas passageiras aonde Deus não está. Não entregue as bênçãos de Deus, que Deus tem derramada, tem prometida sobre você, por 4, 5 dias de festa aí fora. Ah, pastor, mas eu vou para o carnaval, mas depois eu volto para a igreja. Será que volta a ver? Será que volta? Infelizmente é um momento que muita gente se afasta. É um momento que muita gente vai embora. Mas a gente esquece que existe o céu, mas também existe o inferno. Eu não estou desejando mal a ninguém, não quero que ninguém morra não, em nome de Jesus, tá? Mas a gente precisa saber que isso é real. A gente não sabe o dia do amanhã, mas as nossas escolhas de hoje definem onde eu vou estar amanhã. E se a sua escolha ainda for ir para o carnaval, tudo bem, você está fazendo uma semeadura, você está lançando sementes, você está fazendo uma escolha. E isso vai repercutir e gerar consequências. Então, muito cuidado com aquilo que você está decidindo. Porque eu sou alegre quando eu confio em Deus. Eu sou alegre quando eu tenho em mente o meu propósito que Deus tem para mim e para você. Mas também, por fim, eu sou alegre quando eu conheço a fonte da minha alegria. Gente, em nome de Jesus, escute isso. A fonte da alegria dos filhos de Deus não está naquilo que você possui. A fonte de alegria de um filho de Deus não são suas posses, não são os seus títulos, não são os seus diplomas, não é a sua família perfeita, não é o seu emprego extraordinário. A fonte da sua alegria não está no carnaval, nem nas sensações. A fonte de alegria está no Senhor. Está no Senhor. É por isso que Paulo fala: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi: alegrem-se, mas é no Senhor. Não são nas suas conquistas ou performance. Isso não chama a atenção de Deus. A gente acha que o que vai chamar a atenção de Deus vai ser a minha oração aqui, ó, extraordinária, aquela oração que tocou o coração do irmão. Meu Deus, que oração poderosa. A gente acha que o que vai chamar a atenção de Deus é a minha pregação. Não é. Ah, fulano prega demais. Ó, eu acho que Deus fica alegre com a pregação dele. Oi, irmão. Deus é como aquele pai que, quando a gente vai pintar a casa, quem tem filho pequeno,
ainda pintar alguma coisa, o menino quer pintar junto com a gente. Ele não sabe pintar, ele vai atrapalhar. Mas a gente deixa para quê? Ele está perto do pai. A gente dá até uma escovinha de dentro para ele pintar lá. Dá um pincel bem pequenininho, vai lá. Pintar. A gente vai ter que pintar tudo e pintar onde ele está pintando. Porque faz tudo de todo jeito, não presta para nada. Mas o pai deixa. É isso que Deus está fazendo comigo, com você. Deus está olhando para mim pregando, dizendo, vai, toma essa escovinha aí, vai escovando aí, vai pregando aí. Mas depois ele vem lá e ajeita tudo. Vem o Espírito Santo e coloca a vida na palavra. A gente acha que o dom da gente, a gente canta demais. Eita, minha voz é topada. Mas a Bíblia fala que se não tiver amor em qualquer coisa que eu faço, de nada adianta. É só como um prato que retine, símbolo que soa. Mas o Espírito Santo vem e coloca graça. Coloca graça no louvor. Coloca graça naquilo que a gente está fazendo. É isso que Deus faz através de mim e de você, porque o que chama a atenção de Deus não é nada disso. O que chama a atenção do coração de Deus é a nossa obediência. A Bíblia fala que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Se você quer agradar o coração de Deus, obedeça a Deus. Seja obediente a Ele. Veja o que Gálatas 5,17 diz. Diz assim, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. Você parou para pensar? Que aquilo que a nossa natureza quer sempre fazer, é sempre aquilo que é contrário ao que Deus quer fazer. E é por isso que a gente vive nessa luta. A gente vive nessa batalha na nossa vida. Mas nós precisamos escolher e podemos escolher o que o Espírito Santo quer para a nossa vida. E é por isso que a gente aprende com Paulo. Eu e você, a gente aprende com Paulo nessa frase final dele, que ele diz, ei, eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, ei, não sou eu. Não é minha capacidade, não é porque eu sou bom, não é nada disso. Ele fala, eu já passei qualquer momento de dificuldade, provação, fartura. Mas o que eu entendo é que não são as circunstâncias que estão ao meu redor que vai ditar como é que vai ser a minha vida, porque eu sei que tudo eu posso é naquele que me fortalece. Se você é filho de Deus, nós precisamos hoje, nessa noite, decidir como Paulo, viver uma vida independente de situação, de circunstâncias, de dificuldade. Nós precisamos lutar contra as tentações, contra as sensações que te faz perder os direitos de filho. Mas você tem que voltar para o Senhor e entender que a sua alegria está nele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Parece que está acabando. Não vou poder vir. Deus te trouxe aqui, irmão e irmã, para mostrar que a alegria não está nessa festa. A alegria não está não só no carnaval, mas a alegria também não está no relacionamento com um homem ou com uma mulher. Porque talvez seu coração está assim, mas Deus, eu queria um relacionamento. Tudo bem você querer. Mas entenda que a sua alegria independe se hoje você tem um relacionamento ou não, independe se hoje você tem um emprego ou não, se você tem alguma coisa ou não, porque a sua alegria não está nas coisas, não está em pessoas, a sua alegria está em Jesus Cristo. Amém. Ele te trouxe aqui hoje nessa noite para você entender que é só nele que você vai ser plenamente satisfeito. Não procure em lugares vazios aquilo que você só vai encontrar em Jesus. Feche os teus olhos no seu lugar. Quero orar com você. Senhor Deus, Pai, muito obrigado.